Show de bola, irmãos. Então, vamos, não vamos perder tempo, né? Vamos lá para o livro de Atos. Essa palavra aqui, eu tinha começado a ler esse livro de Atos aqui. Ó, e agora apareceu aí, Márcio. Agora estamos te vendo. E eu estava dando sequência na leitura, só que quando eu iniciei, cara, a, a leitura, o senhor começou a falar algumas coisas comigo e foi que nem o Kleber. Travei ali naqueles versículos e não foi mais, cara. Eu tive que pegar já aqui o tablet e comecei já a escrever, já o que o senhor estava me dando, e aí já comecei a pegar na Bíblia aqui algumas referências, já fui procurar alguns textos e a coisa foi andando. Então, vamos começar aqui a leitura aqui. Atos 1, 2. Vamos ver o que diz ali. Vou ler até o 5 e depois nós vamos pular para o 8. Diz assim: até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito. Perdão, eu não falei aqui para vocês sobre o que é o assunto base, a ideia do que a gente vai falar hoje, mas o que o Senhor tinha colocado no meu coração assim, ó, é o que Deus tem falado conosco. Se a gente tem ouvido o que Ele tem falado. E aí, através desses textos, a gente hoje vai escorrer um pouquinho aí para tentar construir uma ideia. Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Quero que vocês gravem bem essa parte aqui. Aqui onde ele diz nesse versículo, onde ele havia escolhido. E a gente sabe que aqui quem está falando, que ele está falando aqui ele está falando de Cristo, né? Que Cristo escolheu os seus discípulos, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou, aqui também está outra palavra-chave, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí nós vamos lá para o versículo 8 agora. Mas receberei o poder quando vier sobre, também outra palavrinha-chave aqui, ó, sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então, aqui a gente percebeu que a gente viu algumas palavras-chave e alguma ideia do que o Senhor, o que ele fez. Primeiro, ele que escolheu os discípulos, no qual ele se apresentou, né? Ele passou tempo com ele, se apresentou depois da sua paixão, da sua ressurreição. Falou do reino para eles, aqui no versículo 3, onde diz que aí falando das coisas relacionadas ao reino. Essa passagem está em Mateus 28, vai estar falando aqui sobre o que o Senhor estava falando a respeito do reino para eles. E também aqui no versículo 4, ele diz assim, ó, ordenou-lhes. O Senhor deu uma ordem para eles, que eles não partissem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa. Tá? Que promessa é essa? Gostaria de ler com vocês dois textos aqui que vai falar referente a essa promessa. Está em Lucas 24, 49. E ele vai dizer assim, ó, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais
revestidos de poder. Então, por que eles tinham que ficar na cidade? Para que do alto eles fossem revestidos de poder, certo? E aí, então, o que o Senhor me falou a respeito desse ser revestido de poder? Na nossa ideia, o que é revestir? Tudo que você vai revestir é por fora. Se você, por exemplo, pegar um banco do carro, você disser, vou fazer um revestimento no banco. O revestimento do banco você faz por fora, para proteger o que tem dentro. Então, aqui, a nossa ideia é o quê? O revestido de poder é como se você fosse fazer uma proteção no seu exterior com o Espírito Santo. Amém? Vamos ler um outro texto lá em Isaías 32. Isaías 32, 15. Isaías 32, 15, ele vai dizer assim: até o Espírito ser derramado sobre. Essa palavrinha aqui é a palavrinha-chave. Chave. Até que o Espírito Santo, até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto. E o deserto ser um campo frutífero. E o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então, todas as coisas vão acontecer a partir do derramamento sobre o Espírito. Tá? Para a gente ter esse contexto. Vamos voltar lá para Atos. Só que quando eu li essa parte aqui, esse versículo 5 aqui, de Atos 1, 5, eu fiquei pensando, o versículo 4, onde Jesus ordenou que eles não saíssem esperando que eles fossem revestidos do alto. Eu fiquei pensando, o Senhor me mostrou um texto aqui que eu não tinha visto ainda, sendo que eu já tinha lido várias vezes, mas eu não tinha ainda atentado para ele. Só voltando um pouquinho ali em João 20, 22, gostaria de ler esse texto. Só voltar umas páginas para trás, aí vocês já vão ver. João 20, 22. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse João 20, 22 diz assim, ó. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aí, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando assim, mas como que aqui em Atos ele está pedindo, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, se aqui atrás ele já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo? Mas como que pode? Só que aí o Senhor, ele pegou e me mostrou uma palavrinha. Ele fez eu ter atentar para essa palavra, que era o assoprou. Eu não sei como é que está na versão de vocês. Na minha está em assoprou. E aí o Senhor me lembrou lá de Gênesis, quando ele formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aí o Senhor me levou a pensar o quê? Aqui, neste momento, Cristo deu vida aos seus discípulos. Aqui, novamente, eles receberam essa vida. A mesma vida que nós recebemos lá em Gênesis, só que qual é o detalhe? Essa vida que ele assopra em nós, ele assoprou onde? Dentro. Porque o Espírito, ele habita dentro de nós. Então, quando ele assoprou sobre eles aqui, ó, é o Espírito vindo dentro, para gerar vida nos seus discípulos. É como se fosse a partir daqui eles estivessem salvos. E aí eu entendi agora Atos. O porquê que ele falou para que eles ficassem lá até que do alto eles fossem revestidos de poder. Porque o Espírito dentro, ele nos gera vida. E o Espírito revestido por fora, sobre, ele nos dá poder.
ele nos dá autoridade. E as obras do Senhor você só consegue desempenhar tendo a autoridade. O Espírito dentro, ele te dá vida, ele te gera vida. Agora, o Espírito fora, sobre, ele te dá autoridade para você desempenhar aquilo que você precisa fazer. Por isso que o Senhor pediu, disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Sendo que aqui em João 20 e 22, ele já tinha soprado sobre eles o Espírito. Então, primeiro ele deu vida. Depois ele dá uma ordem para que eles obedecessem. E aí sim, através da obediência, eles fossem revestidos de poder. Para daí sim desempenhar a função. Vamos seguir lá. E aí no versículo 8, outra coisa me chama a atenção. Ele diz assim, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. E aqui é que a coisa ficou embaçado para mim, porque eu pensei assim, pô, a gente quer tanto dar testemunho do Senhor, a gente quer ser uma testemunha dele, quer falar dele, quer manifestar ele. Mas agora eu vi que para a gente poder fazer isso, a gente tem que estar revestido desse poder, para poder ser uma testemunha dele. Porque nem os discípulos, que eram os discípulos, fugiram disso, eles precisaram passar por isso. Então não somos nós que vamos fazer diferente. A gente também precisa buscar o Espírito Santo para ser revestido desse poder. Para a gente poder, aí sim, na verdade não somos nós que fizemos, porque vocês sabem da história, tudo que Pedro fez aqui depois que eles foram batizados no Espírito, foi coisas tremendas o que ele fez. Eu estava lendo aqui, tinha umas partes que pessoas traziam seus enfermos para que eles pegassem pelo menos a sombra, que a sombra de Pedro passasse por eles. Por quê? Isso era de Pedro? Era da fé do Pedro? Não. Era do poder que ele recebeu pelo Espírito Santo que estava revestindo ele. Então, quando nós nos revestimos do Espírito Santo, não vai ser nós fazendo. É o próprio Senhor fazendo. Por isso a necessidade de a gente esperar até que a gente seja revestido de poder, seja revestido do alto, revestido com o Espírito Santo. E isso, nesse exemplo aqui, foi através da obediência. Então, eu acredito que também o nosso processo não seja diferente. Quanto mais obedientes nós formos na palavra, mais obedientes nós formos no Senhor, mais ainda a gente vai conseguir ser revestido desse poder. Porque o mundo espiritual, como nós estamos falando de reino, todo reino ele tem um rei. E todo reino ele tem uma hierarquia, como se fosse um quartel, ele tem uma hierarquia. E a gente sabe que isso tudo, toda essa hierarquia, ela só funciona através de autoridades. Não sei se vocês lembram aquela passagem do centurião romano, que ele disse, Jesus, mande só uma palavra, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Né? Eu dou um comando dizendo para eles vão, eles vão. Eu dou um comando dizendo para eles virem, eles vêm. Por quê? Autoridade. Então ele tinha essa autoridade para dar esse comando, para realizar essas tarefas. A mesma coisa aqui. Então, o mundo espiritual, a gente precisa ter a noção dessas autoridades, desse poder. E como que a gente vai dar ordem ao mundo espiritual para que as coisas no mundo natural se materializem, para que as coisas andem no mundo físico? A gente tem que ter a autoridade máxima para a gente poder dar ordem. E quem é essa autoridade máxima, se não o Espírito Santo? Esse que nos reveste com poder. É ele. É ele que nos reveste. É ele que tem essa autoridade máxima. Por isso é essa importância. Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos aqui para... Vamos avançar um pouquinho aqui para o versículo 15. Versículo 15. Vai dizer assim, ó. E naqueles dias, levantando-se Pedro,
no meio dos discípulos, lembrem que aqui ele só tinha o Espírito Santo dentro ainda. O Espírito Santo fora eles ainda não tinham recebido. Eles tinham só recebido a ordem para esperar. Tá? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, disse: Homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Porque ele foi contado conosco e obteve parte nesse ministério. Ou seja, ele fazia parte dos discípulos. Ele era um dos nossos. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade. E caindo de cabeça, ele estourou e dividindo-se ao meio, e todas as suas entranhas jorraram para fora. Então a gente acha que Judas se enforcou, mas aqui fala ao contrário. Não sei se vocês já tinham prestado atenção nesse texto, mas os textos dizem que ele saiu a se enforcar. Não diz que ele se enforcou, ele saiu a se enforcar. E aqui nesse texto está falando outra coisa a respeito de Judas, que ele comprou um campo com a recompensa da iniquidade, com as moedas. Amém. E isto tornou-se conhecido a todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela. E aqui tem outra coisa também muito interessante, que no finalzinho diz assim, ó, e tome outro o seu bispado. Ou seja, e que outro tome o seu lugar. 21. Portanto, destes homens que nos têm acompanhado, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até os dias em que dentre nós ele foi levado para cima, um deles seja ordenado para ser testemunho. Bom, então o que ele está dizendo aqui? Bom, como Judas saiu fora, é necessário que a gente, assim como foi predito aqui pelas Escrituras, lá em Salmos, que outro tomasse o seu bispado, é necessário, então, como colocar um outro no seu lugar. Né? E o que Pedro fez? Pela lógica, eles vão fazer o seguinte, vamos escolher um que ele esteja aqui desde o início, desde lá do batismo de João, andando conosco, desde o batismo de João até os tempos de hoje. Né? Porque a lógica, é o irmão que já está conosco desde o início da caminhada. Então, nada mais justo de colocar ele no lugar de Judas. Né? Mas esse é o nosso pensamento lógico. Tá? Vamos dar continuidade aí. E eles apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, ou algumas traduções vai dizer justo, e Matias. E eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos os homens, mostra qual destes dois tens escolhido, para que eles tomem parte neste ministério de apostolado, do qual Judas, por sua transgressão, caiu, para que ele pudesse ir para o seu próprio lugar. E eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. Então, o que eles fizeram aqui? Pelo modo lógico, escolheram dois cidadãos lá do início, desde o início, apresentaram para o Senhor e fizeram uma oração. E aí, Senhor, dentre esses dois, qual deles que o Senhor acha que pode assumir o lugar de Judas? O detalhe, logo em seguida a essa oração, eles tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Né? E aí, quando eu comecei a ler essa parte aqui, que me chamou muito a atenção, e o senhor falou muito comigo, e ele disse assim, ó, meu filho, isso
é o que, na maioria das vezes, vocês fazem comigo. Vocês me dão opções do que eu devo fazer. E nem sempre as opções que vocês me dão, nenhuma delas é o que eu quero. Detalhe, eles deram opções de 2. Dá a entender da limitação. É como se nós limitássemos o agir do Senhor. O senhor tem que fazer, mas o senhor tem que isso, o senhor tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Ou é José ou é Matias. A gente dá escolhas para o Senhor e nenhuma delas era a escolha dele. Detalhe, achei correto eles darem as escolhas no sentido assim, de depois eles orarem ao Senhor. Só que o que aconteceu? Aqui, logo depois, eles tiraram sorte. E aí eu também comecei a pensar assim, mas o que quer dizer se tirarem a sorte? Que era um costume deles fazerem isso. E aí o Senhor também me lembrou de algumas coisas do seguinte: além de a gente dar escolhas, dar opções para o Senhor, a gente faz a oração. A gente até ora para o Senhor. Porém, a resposta a gente busca da velha forma. Nós oramos como os filhos, mas buscamos a resposta como filhos das trevas. Agimos como, oramos como filhos da luz. Apresentamos as opções para o Senhor como filhos da luz, mas buscamos as respostas ainda como filhos das trevas, ainda como se nós estivéssemos no mundo, que era o que eles fizeram. E aí, o que me levou a pensar isso? Eu disse, pô, em que outra situação da Bíblia os homens tiraram sorte? E aí eu me lembrei de quando crucificaram Jesus, que os soldados romanos pegaram as vestes de Jesus e tiraram sorte, porque eles iam rasgar as vestes dele para ficar um pedaço para cada um. Só que ele disse: não rasguemos. Vamos tirar sorte para ver quem que fica com ela. E o que significa vestes? Vestes são obras na Bíblia. As vestes, elas significam, elas apontam para obras. E aí, o que me veio a ideia? Aqueles romanos, era como se eles estivessem mandando uma mensagem para o mundo espiritual, que eles estavam querendo tirar na sorte para ver quem ficariam com as obras do Senhor. Só que obras, você não tira na sorte. Obras, cada um constrói a sua conforme o seu chamado. Você não ganha na sorte. E aí eu comecei a ler esse texto aqui, eu comecei assim, pô, mas o que tem a ver um texto com o outro? E aí fiquei pensando assim, é a mesma coisa. Eles quiseram dar as obras de Judas para que o outro continuasse. E não é assim que funciona. Cada um tem as suas obras. Eles quiseram tirar sorte para que fosse incluído no ministério, para substituir Judas, para que continuasse as obras de Judas. Só que não é na sorte. Aí outra coisa também que me chamou a atenção. Tá, por que tendo um chamado José por sobrenome Justo e um outro chamado Matias, por que esse chamado foi entregue para... Tá certo, eles tiraram a sorte, mas por que o Senhor permitiu cair para Matias e não para José, que era justo? E aí, depois lendo aqui ó, no versículo 26, diz assim, e eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. E o que você tem que ter sobre você não é sorte, é o Espírito Santo. Por isso que Matias não teve expressão no seu ministério. Porque o que ele tinha que ter era o Espírito Santo sobre o poder. Só que, no entanto, o que ele tinha sobre ele era a sorte. Por isso que o Senhor não permitiu que caísse para José. Porque o justo ele não vive de sorte, ele vive pelo Espírito. Então,
Para mim, só essa parte aqui me quebrou. Foi muito forte para mim. Olhar isso aqui e ver assim que quantas coisas a gente não busca no Senhor, ora e acaba querendo a resposta do jeito prático, do jeito que a gente fazia antes quando a gente estava no mundo, sem a gente esperar a resposta do Senhor. E detalhe, outra coisa também que me chamou a atenção. Tudo isso aqui aconteceu por algo que Pedro quis fazer sem a permissão do Senhor, porque não era essa a ordem que Jesus tinha deixado para eles. Ele não disse, ó, escolha outro discípulo. E aí, depois o Senhor também me revelou outra coisa. Porque o que acontece? É importante a gente ler as Escrituras? Claro, lógico. De extrema importância a gente manter a leitura. Porém, a gente tem que ter um cuidado. Porque o que aconteceu aqui? Pedro, ele se baseou somente nas Escrituras. E aí ele disse assim, é necessário que se cumpra as Escrituras, o que foi dito em Salmos. E aí ele fez algo que Jesus não tinha pedido. E aí o Senhor falou no meu coração uma coisa assim, ó, é de extrema importância você ler as Escrituras. Leia sempre, mas mais importante é você ouvir o que eu digo. Porque aqui ele deu mais importância para o que as Escrituras falaram, do que a ordem que Jesus disse. E aí, entre a ordem de Jesus e as Escrituras, ele ficou com as Escrituras e fez o que não devia. Então, a gente tem que ter muito cuidado. As Escrituras nos dão uma base, mas o que verdadeiramente nos dá direção é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque ele vai estar falando das coisas atuais agora, do que é para a gente fazer agora, a cada passo. Nos dando a direção, nos dando o curso da nossa vida. Então, a gente lê, sim, lê, a gente destrincha toda a Bíblia. Mas quem vai dar o curso é o Espírito Santo, nos dando a direção em cada passo do que a gente fazer, o que o Senhor tem determinado. Porque as Escrituras vão nos dar uma direção, a base de como o Senhor fala, o que ele gosta, o que ele não gosta. Vai nos dar uma direção. Porém, a instrução vai ser através do Espírito Santo que habita em nós. Porque talvez o Senhor me permita fazer alguma coisa, que daqui um pouco para vocês não vai ser permitido. E ao contrário, vai ser a mesma forma. Talvez Deus vai permitir que o Kleber faça algo que para mim não vai ser permitido. Por isso a importância desse relacionamento. E aqui ele se atentou em fazer o quê? Vamos cumprir as escrituras, o que predisse as escrituras. Mas esqueceu do que o próprio Cristo que estava com eles falou: vocês não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos seguir em diante. E aqui depois, no capítulo 2, vocês sabem o que aconteceu, que para mim eu acho um texto que é sem... deixa eu ler um outro texto aqui antes. João 19. Só deixa o João 19, eu vou ler aqui, ó, eu vou ler Atos 2, mas já marca aí João 19. João 19, do 22 ao 24. Só deixa marcado o João aí, a gente vai ler depois. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Meu Deus, cada vez que eu leio esse texto, parece que eu estou lá naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ora, conforme o Espírito Santo lhes concedia.
já não era mais conforme as Escrituras, era conforme o Espírito Santo e ele concedendo. Deixa eu ver outro texto que eu quero ler com vocês. Muita coisa para ler aqui, irmão. Esse João 19, 23, fala ali sobre a sorte. Portanto, eles disseram entre si, não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver quem será, para quem possa se cumprir a escritura que diz, eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Que só para confirmar aquilo que a gente tinha lido. Vamos voltar um pouquinho mais para trás em João 15. João 15, 16. Já estou quase encerrando aqui. Em João 15, 16, ele vai dizer assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Então, quer dizer, não foi nós que escolhemos o Senhor, então foi ele que nos escolheu. Se referindo aos discípulos, foi ele que escolheu os discípulos. O mais justo a ser feito, o que era? Deixar ele escolher o outro discípulo para poder ocupar então esse lugar aí de Judas, para continuar essa caminhada. E aí a gente vai ver lá em Atos 9, 11, para a gente entender que o Senhor ele faz no seu tempo e o que ele começou é ele que termina. Não é ele começa e a gente termina, ele faz. O propósito dele, o chamado dele, ele começa e ele termina. 9:11 diz assim: e o Senhor disse-lhe, falando aqui a Ananias, e o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Meu Deus, e outra coisa agora que me veio à mente agora, cara, como Deus ele é perfeito. Coincidentemente, é uma coincidência, assim, só por coincidência, né? A casa do cidadão aqui era Judas, o nome também. Cara, Deus ele faz. É como se ele fosse mandar uma mensagem assim, esse aqui, ó. Aqui ele vai continuar a obra de Judas. Meu Deus. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu um homem chamado Ananias, estava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitas acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é o vaso escolhido por mim. Ele é o vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu
lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Amém, irmãos?